pessoal, boa tarde. Eu sou a Aldine, trabalho na Conta Azul, sou economista e estou aqui para falar com vocês sobre gestão financeira. Como fazer a gestão financeira do seu e-commerce e por que isso é tão importante. Vamos lá? A gente vai falar sobre diversos assuntos. Essa é um pouquinho da nossa programação ao longo dessa tarde. Então, vamos entender como a gente pode, de fato, otimizar as finanças do seu e-commerce, qual a importância e por que o fluxo de caixa pode te ajudar, como fazer gestão financeira no seu dia a dia, como gerir e lidar com os maus pagadores, como tratar a questão da inadimplência, a importância do controle de estoque, como controlar seus custos e despesas, como fazer a conciliação bancária e chegou a hora, com base em tudo isso, de como fazer a melhor e a correta tomada de decisão. Começando, como que a gente pode otimizar as finanças do seu e-commerce? O primeiro passo, e o mais importante, você precisa começar a fazer o diagnóstico do seu negócio. E o que é fazer o diagnóstico? Pode ser do jeito mais simples, o jeito mais fácil, aquele que funciona para você. É entender o que está entrando, então quais são as suas fontes de receita, as suas vendas. A sua empresa tem uma sala comercial que ela aluga, também lista. Tem um galpão que vocês estão fazendo coworking, lista ali também. Mas não esqueça de listar na outra ponta quais são todas as suas saídas de dinheiro. Fez isso, primeira parte resolvida. E aí começa a pensar também em quais são as suas necessidades futuras. O que hoje você está comprando de insumos, de estoque, ele está girando da forma adequada? Chegou aquele momento que, poxa, vira e mexe está dando ruptura, está faltando produto, será que não é hora de reforçar seu estoque? Então, comece também a prever, entenda se o seu dinheiro, os seus investimentos, eles estão sendo suficientes. E liste também os investimentos que você gostaria de fazer no futuro. Segundo passo, ninguém trabalha de graça. E não é porque você é empreendedor que você precisa fazer isso. Você precisa definir quais serão as suas retiradas mensais. Qual é o valor que a sua empresa deve te pagar, te onerar pelo seu trabalho, pelo seu esforço. Se você estivesse no mercado de trabalho como um empregado da iniciativa privada, você teria um salário. Talvez no começo do seu empreendimento você não consiga equiparar o que teria de ganhos com a iniciativa privada, mas alguma coisa, a sua estrutura básica, ela precisa ser custeada. E aí um detalhe muito importante, definiu qual é a retirada desde o primeiro dia. Tenha contas bancárias separadas entre pessoa física e pessoa jurídica. Não ache que porque você tem um relacionamento maravilhoso como pessoa física com o seu gerente de banco e você conseguiria fazer um empréstimo com uma taxa incrível, isso deve ser colocado à disposição do seu negócio. Esse é o primeiro passo para as coisas não darem muito certo. Por quê? Imaginem que você misture as suas finanças. Chegou um momento que o mercado não é tão positivo, suas vendas não estão tão bem. O que aconteceu? Você prejudicou aquilo que era o seu colchão, a sua reserva pessoal com as suas iniciativas empresariais. Ter bem claro desde o começo o que é empresa, o que é pessoa física, te permite negociar com bancos, conversar com o seu contador e entender muito claramente aquilo que é escopo da sua empresa, qual é o potencial, qual é a capacidade de realização que ela tem e quais são as dificuldades que ela tem. Sem isso, fica muito difícil fazer qualquer projeção para o futuro. Se você começou já tendo contas separadas distintas, é um passo quase que inerente, separar aquilo que é despesa doméstica. Mas você pode estar falando assim, Aldine, eu toco meu e-commerce de casa. Pois bem, parte das despesas que você tem relacionadas ao seu e-commerce, de fato,
elas fazem parte do seu custo básico mensal de vida. Então, tendo o e-commerce ou não, você pagaria, seja aluguel, condomínio, alguma coisa nesse sentido. Mas há gastos que você irá aumentar em função desse seu trabalho. Então, você precisa entender, por exemplo, qual foi a sua variação no custo de energia elétrica, que essa é uma despesa relativa à sua atividade em e-commerce. Chegamos aqui, já começamos a falar um pouquinho de quase dicas. Há muita diferença em contratação de planos corporativos e planos pessoas físicas, seja de telefonia, TV, internet, pode ser também um seguro de vida, uma assistência médica. É sempre muito mais vantajoso, independente do número de vidas que estão nesse plano corporativo, a contratação via empresa, e isso te permite, de forma retroativa, separar o que é pessoa física e jurídica e te permite ter um fluxo adequado nas suas movimentações bancárias. Além de definir aquilo que você precisa retirar mensalmente, aquilo que vai onerar o seu trabalho, né, reonerar o seu trabalho, você precisa entender qual é o tamanho do colchão que você precisa fazer. E essa reserva, ela pode ser tanto uma reserva para um cenário de tem um negócio sazonal, vendo roupas de praia, biquínis, moda surf. É óbvio que na temporada de alta você vende muito mais, aí existe uma sazonalidade padrão do mercado em que as suas vendas vão cair um pouquinho. Com aquele jogo de cintura, obviamente você vai descobrir iniciativas e estratégias que vão fazer com que o seu negócio funcione mesmo em uma temporada mais baixa. Mas é importante que você tenha essa previsibilidade e tenha essa reserva, porque o seu negócio, as suas despesas, possivelmente com funcionários, com estrutura, logística e afins, elas vão se manter muito parecidas. E essas reservas também vão te permitir olhar além, fazendo aquela história do diagnóstico. Você listou o investimento que você gostaria de fazer daqui 6 meses, 1 ano. Se você começa a fazer essa reserva, daqui a 1 ano você consegue concretizar aquele investimento sem a necessidade de contratar, eventualmente, um capital terceiro, sem fazer contratação de crédito. Pode ser que seu sonho seja muito grande, que sua necessidade de capital, ainda assim, faça com que você precise contratar esse empréstimo, que faça essa linha de financiamento. Mas essas reservas mensais te permitirão estar mais perto da concretização desse sonho. Cumprindo essas 6 etapas, você já vai ter um processo bastante otimizado de gestão financeira do seu e-commerce. E aí, chegou a hora de entender o fluxo de caixa. E uma coisa muito importante é importante desmistificar o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é extremamente relevante, sim, mas ele não é um bicho-papão. Ele nada mais é do que uma derivação daquela etapa de diagnóstico, só que ela é feita de forma rotineira. E isso tanto faz se você vai fazer num sistema de gestão, se você vai fazer numa planilha, ou se você vai usar o velho e bom caderninho. O importante do fluxo de caixa é o hábito e o comprometimento com a rotina. Não é porque a despesa ela teve um valor muito pequenininho, que foi aquela retirada boba de uma taxa de correio, que você não vai listar. De grão em grão, isso pode fazer muita diferença no seu resultado. Então, o ponto mais importante da gestão de fluxo de caixa é, de fato, transformá-lo em rotina. Então, o que você vai fazer para otimizar o seu fluxo? É basicamente manter registro de tudo aquilo que acontece na sua conta, nas contas da sua empresa. Tudo aquilo que você pagou, retirou, tudo aquilo que você recebeu, deve estar listado. E através dessa movimentação, do confronto entre o que você gastou e o que você recebeu, você vai conseguir identificar se dentro do mês houve um momento que você ficou mais apertado. E se esse comportamento ele é cíclico, ele está se repetindo todos os meses. Ou não, eu consigo ao longo de um período identificar se meu negócio de fato é sazonal. E a partir disso, isso também vai te suportar a olhar e falar em qual é o melhor momento para usar as reservas que eu fiz por segurança, porque eu sei que ali mais um mês, talvez algumas semanas, se for o caso, eu já vou ter essa receita novamente e eu vou conseguir repor aquilo que eu usei. Então,
não se atentem tanto ao método. O método precisa funcionar para você e para o seu negócio. O que ele tem que ter, de fato, é que ele transforme a sua rotina, transforme a gestão do seu fluxo de caixa em uma atividade rotineira e que seja simples. E aí, pode ser do jeito que fizer qualquer sentido para você. O que isso vai te permitir? Que você se organize, que você tenha tempo e previsibilidade para corrigir os seus atos e que você consiga afirmar a certeza, a sua estratégia, que ela está em linha com aquilo que você planejou. E aí, tentando traduzir isso para o seu dia a dia. Você fez o seu diagnóstico, separou as suas contas pessoais e pessoa jurídica, começou a fazer o acompanhamento do seu fluxo de caixa. Então, agora é o momento da gente dividir a gestão financeira em 3 grandes blocos. Existe a gestão de caixa do dia a dia. É aquela entrada e saída relativos à venda que você faz no seu dia a dia do seu e-commerce. Pode estar contido ali o pagamento que você faz aos seus funcionários, pode estar contido a questão de taxas, tem alguma despesa com logística, terceirização, tudo vai estar contido nessa etapa. A gestão de investimento é aquilo que não é usual. Vai mudar de sede, vai mudar de estrutura, vai expandir o estoque, vai contratar mais funcionários. Isso entra nessa frente. E ninguém gosta muito desse cenário, mas ele acontece e muitas vezes ele não é responsabilidade do empresário, pode ser alguma coisa de mercado, que é a gestão de crises. Aconteceu uma baixa no seu negócio, você não conseguiu prever, o fluxo de caixa desajustou pelo motivo que for. Então, você precisa entender se tem, sim, espaços para você negociar com os seus fornecedores, conseguir, às vezes, prorrogar um pagamento de uma nota, não conseguiu, de que maneira que eu consigo crédito e um crédito mais barato, qual é a linha que meu banco está oferecendo, ou outras fintechs, como que você pode usar o seu contador também para que ele te aconselhe de qual forma você vai conseguir melhor resolver a crise na qual você está inserido. Tudo isso diz respeito a um grande mundo chamado gestão financeira. Começa no pequenininho, no controle do dia a dia. Aí, aquela parte que todo empresário sonha, com crescimento, aonde ele vai direcionar os seus investimentos. Mas sem perder de vista que nem sempre tudo dá certo, que a maré vira. E aí, às vezes, também é preciso se valer dessa gestão financeira para fazer o controle e a contenção de uma crise. Quando você tem o seu diagnóstico muito bem feito, quando você tem previsibilidade do seu negócio, fica muito mais fácil você passar e sobreviver a essa crise. Um dos fatores que podem provocar uma crise no negócio é a questão da inadimplência. E aí, você fez uma venda parcelada, o cliente parou no meio do caminho, você entregou a mercadoria e rolou cashback. Como fazer? A primeira coisa, tente evitar gerar a inadimplência. Então, pense de que forma a sua estratégia de precificação ela pode ser atrativa a ponto do seu cliente de pagar por aquilo que ele está comprando e fazer esse pagamento de forma antecipada. Que campanha você pode fazer para que ele use o pagamento por boleto, por transferência, PayPal e afins? Pense, controlar a inadimplência, ela começa justamente criando caminhos que nem chegaram, que nem causam a inadimplência. Pois bem, essa estratégia rodou, mas mesmo assim um cliente passou. E aí? É preciso tempo, dedicação para fazer essa cobrança. Então, alguém no seu time, pode ser uma empresa terceira, pode até ser você, em uma hora pré-determinada da sua semana, precisarão desempenhar esse papel. Então, é de fato atendimento, agendamento e negociações para essas cobranças. O terceiro passo, de que forma você consegue fazer essa cobrança?
é tendo uma política consistente. Então, informe ao seu cliente de forma prévia o que acontecerá com ele caso não haja esse pagamento. O nome dele será incluído nas listas negativas? Ele será protestado? Qual é o caminho que será adotado? Quais são as taxas, multas e juros que serão aplicados caso não haja o pagamento em data? E, finalmente, se valha de sistemas, se valha do nosso momento de mercado. Não é mais tão usual aceitar cheque em e-commerce, menos ainda. Utilize sistemas ou soluções bancárias para emissão de boletos. Tenha sempre a opção por pagamentos em transferência, dinheiros ou depósitos. Aqui são pagamentos de alta liquidez, aquele que você confirma just in time. Tudo isso vai te ajudar. E falando de estoque, bom, estoque é um item muito importante para um e-commerce, né? E como fazer esse controle de uma forma bastante efetiva, mas sem perder também muitas horas e dedicar a maior parte do seu tempo só para fazer esse controle. Não que ele não seja importante, mas o importante aonde você deve concentrar os seus esforços é em como fazer o seu negócio crescer. Controle de estoque, gestão de fluxo de caixa, controle financeiro, tudo isso devem ser atividades de rotina, mas que não podem tirar o seu sono. Inventário. Primeiro é o básico, ele se equipara ao que é o diagnóstico ali na gestão financeira. Você precisa entender aquilo que você tem dentro de casa e preferencialmente quando que aquilo entrou. Então pode ser que com toda a movimentação do seu e-commerce, você esqueceu que tem aquele produto que você já comprou faz tempo e ele está ali paradinho, só consumindo parte do dinheiro que você investiu. Seu time é grande, já tem uma equipe, então esse controle e esse monitoramento precisa ter um líder específico, alguém que de fato responda por qualquer problema que aconteça nesse âmbito. Além disso, se você lida com perecíveis, se você lida com produtos frágeis ou com altos valores com altas taxas de sinistro, é importante que vocês tenham claro qual é esse limite de perdas e danos. O que é minimamente saudável para o seu negócio. Então, eu tenho um tipo de produto que ele está muito sujeito a roubos durante o transporte e vira e mexe eu sou acionado para ressarcir o cliente porque ele não recebeu determinada mercadoria. Opa, é hora de talvez pensar em um seguro. Picking. Então, é super importante para fazer com que esse inventário funcione, com que você tenha os seus pagamentos sempre feitos na data correta, que você faça o envio, que você entregue a mercadoria nos prazos indicados. E muita atenção também naquilo que está sendo enviado. Se está de acordo com o que foi comprado, tamanho, característica. E uma coisa muito importante, inventário deu algum problema, alguma informação passou, foi feita uma venda de um produto que, infelizmente, naquele momento não tem estoque. Sinalize o seu cliente. Lembra que eu falei da importância do inventário, de que talvez alguma coisa possa ter passado desapercebido por você, um produto que está ali quase encalhado? Então, é hora de você avaliar estratégias para fazer com que esse produto saia do seu estoque. Pode ser através de descontos, pode ser formando um kit, pode fazer um desconto maior num combo. Pense em estratégias para desovar esse produto. Produto parado em estoque é problema. E tenha também a clareza de quanto você está investindo, mas na verdade é um custo, para manter esse estoque. É espaço? Pense, pode ser um espaço na sua casa, pode ser alguma coisa, mas há um trade-off embutido nisso. Então, o que você não está fazendo com aquele ambiente, ou o que você não está fazendo com o dinheiro que você está pagando para alugar um galpão, uma sala comercial. Sempre tenha isso em mente e busque a cada dia melhorar a eficiência desse espaço. Ao invés de avaliar como aumentar, ir para um lugar maior, talvez você consiga melhorar o sistema de armazenamento, fileiras, prateleiras, e tudo isso consiga fazer com que o seu espaço seja otimizado, diminuindo ainda, se não diminuindo, fazendo com que seus custos não cresçam, e unitariamente daí sim eles cairão.
Entendendo um pouquinho de custos e despesas. Lá atrás, quando a gente falou de diagnóstico, eu falei para listar tudo aquilo que entrava e saía. Pois bem, custos, para entender, a gente precisa separar algumas coisinhas. Primeira delas, é preciso sim assinalar quais são os gastos que essa empresa tem. É preciso separar o que é pessoal e empresarial, isso é imprescindível para o seu negócio prosperar. Tenha sempre o seu contador como o melhor amigo do seu negócio. Ele é um parceiro extremamente estratégico e ele deve estar disponível e tenho certeza que está disposto a fazer o seu negócio prosperar. Use a favor. Não tenha uma relação somente eu falo com o meu contador para receber a guia de pagamento do imposto X. De um lado, e aí você vai ter as suas despesas. É o Prolabore, que você definiu como aquela retirada que você fará mensalmente, é entender a sua DRE. E, de novo, a importância de falar com o contador. A DRE nada mais é do que um extrato do que aconteceu com a sua empresa. Ela lista o resultado, como o próprio nome diz, daquele período que está sendo analisado, de despesas e receitas. Então, na contabilidade existe o balanço, que ele mostra a movimentação de patrimônio. Então, eu tinha um terreno, eu vendi. Eu tinha um maquinário, eu adquiri outro. No que diz respeito à DRE, ela faz o quê? Eu tive essas receitas, essas entradas de valores de capital, e eu paguei, seja através de despesas, seja como custo de produção, de estoque, de logística, esse valor Y. O entendimento disso e a sua interação muito próxima com o seu contador vão permitir que vocês consigam afinar e entender quais são as oportunidades de redução. Custo deve ser acompanhado na lupa, todo santo dia, e sempre com a mente de que o que eu posso fazer para diminuí-lo. E aí é importante que vocês tenham a clareza de que tanto custos quanto despesas, elas podem se dividir em fixas e variáveis. Exemplo, você tem um galpão onde você faz o estoque dos seus produtos. O valor da locação desse galpão, ele vai entrar como um custo fixo. Ele é assim, você vendendo um produto ou vendendo 1 milhão, desde que, obviamente, caiba naquele espaço. No entanto, as suas despesas de logística, elas são variáveis em função do volume que você comercializa. Então, se você vendeu menos, obviamente você demandou menos serviços logísticos. Então, esses custos proporcionalmente serão menores. Aquilo que varia de acordo com o seu negócio, com o volume que está girando, ele pode ser classificado como variável. Aquilo que, se você decidisse parar de vender nesse minuto, mas no próximo mês tivesse que continuar a pagar, isso faz parte dos seus custos fixos. Entendido? Fizemos tudo isso, como acompanhar? Conciliação bancária é o melhor amigo que você vai conhecer depois de fazer o seu fluxo de caixa. Por quê? Se você acompanhar somente pelo seu extrato, fica muito difícil entender tudo o que está acontecendo. A conciliação, ela nada mais é do que, através do seu extrato, através da sua movimentação bancária, você vai olhar cada valor, cada despesa ou receita e dotá-las de significado. Vai fazer um exercício de voltar no tempo e entender que esse valor de R$100 que aparece no meu extrato, o que foi que eu paguei naquele dia? Ah, foi a conta de energia. Pois bem, aquilo vai ser classificado como energia elétrica. Ah, mas nesse dia também teve R$128. Pois bem, foi o sapato que foi vendido. Com isso, você vai conseguindo criar insumos para fazer a sua análise recorrente sobre a sua situação financeira. O fluxo de caixa, até para comparar essas duas ferramentas, no fluxo, você vai ter muito facilmente uma situação de azul ou vermelho. Estou gastando mais ou estou gastando menos do que aquilo que eu recebo. Se mais, putz, cenário negativo. Se menos, está sobrando um valorzinho ali. E esse valor é importante para
para suas reservas, para o seu crescimento e tudo mais. Mas é na conciliação em que todas essas atividades estão listadas que de fato você faz o controle. Ali você vai entender na raiz o que está demandando parte do dinheiro da sua empresa. Qual é o tipo de despesa ou de custo que ele é tão alto e ele é tão frequente que, poxa, boa parte do meu esforço está se esvaindo ali. Então não achem que a conciliação é muito difícil. De novo, conciliação é uma atividade que tem que se transformar em rotina. Se você não deixar para fazer tudo isso no último dia do mês e fizer a cada dia a conciliação da sua movimentação do dia anterior, você não vai ter um volume de registros tão alto. E com isso vai ser muito fácil. Lá no dia 30, lembrar por que você pagou R$ 2,70 no dia 1º pode parecer impossível. Mas para o seu negócio é extremamente relevante. Então, faça no dia a dia. Tem dúvidas de como fazer, de como classificar? Novamente, converse com seu contador. Foi feito tudo isso. Vocês se tornaram ases da gestão financeira de um e-commerce. É hora de tomar decisão. Preciso investir? É o momento certo? O que eu estou enfrentando? Como tem sido a minha concorrência? Então, aqui tem 4 etapas muito simples que está pensando em expandir, está pensando em contrair, está pensando em mudar de praça, mudar de setor, leve isso em consideração. Entenda o seu cenário. Qual é o seu tipo de negócio? O que você oferece para os seus clientes? O que eles valoram? Por que eles compram com você? É preço? É qualidade? É disponibilidade? É o nicho que você atua, que é muito específico? E tente olhar isso um pouquinho mais para frente. Como que você enxerga o seu mercado? Quais são as tendências que fazem com que você tenha perspectivas positivas ou negativas para ele? O que você imagina que está por vir? Tem notícias, tem indicadores, tem palestras, alguma coisa que sustente isso que você está identificando? Pois bem, entender o mercado, entender o cenário. Agora, tente entender também um pouquinho mais aprofundado no mercado em que você atua. Com quem você concorre? No que eles são melhores do que você e no que eles são piores? Quais são os seus pontos fortes e fracos? Por que algum cliente que chegou, colocou um produto no seu carrinho, mas no final acabou fechando lá? Foi preço? Foi uma condição comercial diferente? Foi um cupom que foi oferecido? O que de fato fez com que essa negociação migrasse? Além disso, entenda se você tem alguma pressão que possa estar sendo exercida por seus funcionários, por clientes, por parceiros e fornecedores. O que eu quero dizer aqui? Se você crescer demais, seus fornecedores têm condições de te acompanhar ou eles vão ter dificuldades de te atender? O prazo vai ficar maior, pode ser que você não consiga atender os seus clientes no prazo que você costumava fazer. E seus clientes, você está planejando crescer, mas será que você vai conseguir recrutar e adquirir clientes nessa mesma velocidade? E seu time? Os funcionários que você tem hoje, eles suportarão esse crescimento? Eles conseguem acomodar novas funções? É fácil contratar na sua região? Você precisa entender tudo isso. E aí, você vai começar a construir o seu plano. E, de novo, pode ser tanto de crescimento, pode ser de sustentação, pode ser de uma mudança de setor, como pode ser de um plano de, opa, estou enfrentando uma crise, preciso cortar custos e meu plano agora é diminuir. Tranquilo. Se você está fazendo um plano, por mais negativo que seja o cenário, você está na frente de milhões de empresas. Tenha isso muito em mente. Lembre-se que nenhum plano, por melhor e mais bem feito que ele seja, ele vai ser cumprido e ele vai trazer o resultado 100% do que está ali desenhado. Vai desenhando também pontos de acompanhamento. Então,
Fazendo isso, qual é o resultado que você quer ter daqui uma semana, um mês, 6 meses? E esse prazo ele precisa fazer sentido para o seu negócio. E aí, ao acompanhar esses indicadores e perceber que houve um desvio, pense, reflita, reavalie todo o seu cenário e faça mudanças. Não é porque você fez um plano, que por maior que tenha sido o seu estudo e seu envolvimento, que você precisa morrer amarrado a ele. Reconsidere em cada momento, em cada distanciamento da meta que você teve. Se não bateu essa meta, entenda o que está acontecendo, investigue, vá a fundo. E você pode perceber que ao passar do tempo você tem novos insumos. E aí aquelas suas hipóteses iniciais, elas foram perdendo força, porque agora você tem um diagnóstico melhor da situação. Então replaneje, tenha essa maleabilidade, mude a rota tantas vezes quanto for necessário. E tenha sempre, muito claramente, o que esperar para cada uma dessas reações. Faça o plano A, o plano B, o plano C. Eu decidi que vou entrar em um novo setor. O que eu espero? Quantos clientes eu espero adquirir? Qual é a receita que eu espero gerar? O número de visitantes ao site que eu preciso acrescentar? Ops, um desses indicadores não está funcionando. Qual é o plano B que eu vou startar para alavancar essa performance? Qual é o plano C, D, E e vá, teste a exaustão. O e-commerce permite que vocês tenham uma rastreabilidade completa do perfil dos seus clientes. Use esses dados a seu favor. Antes de tomar qualquer direção, além de controlar a parte financeira do seu negócio, entenda muito bem quem é o seu cliente. Como eles pagam, com que frequência eles compram, eles são reincidentes, tem a frequência com que eles voltam, qual é o tamanho do mix que eles negociam com vocês. Qual é o tempo entre ele entrar no seu site, colocar um produto no carrinho, qual é o tempo dessa hesitação até ele voltar e converter de fato. Tenha tudo isso em mente na hora que você for fazer um novo plano. Esses indicadores vão te permitir que aqueles erros que você cometeu no início do seu negócio, e não existe empreendedor que não errou, eles não se repitam. Novos erros acontecerão, porque o mercado é dinâmico. A gente, por mais que tenha informações, sempre tem alguma coisinha que pode passar desapercebido. Então, pode ser um erro menor, pode ser um erro maior, mas é sempre importante que você mantenha a previsibilidade do seu negócio. E aí, eu vou voltar para recapitular com vocês todos os tópicos que nós conversamos hoje. Então, otimize as finanças do seu e-commerce. Primeira coisa, pessoa física e pessoa jurídica são entidades completamente diferentes. Não use o que você tem de bom, o seu relacionamento bancário, as suas reservas financeiras, as suas propriedades, como álibi para o seu negócio. O seu negócio ele tem um perfil completamente novo. O banco vai avaliar o seu perfil? Obviamente vai, e vai levar em conta? Vai. Isso vai fazer com que o seu negócio tenha uma performance melhor ou pior? Sim, na visão do banco. Pelo contrário, Eugênia, eu vivo uma situação completamente diferente. Eu não tenho propriedade, eu não tenho reserva, eu não tenho nada, e entendi que era o momento de empreender. Melhor ainda. Mais um motivo para você não misturar. E não é porque seu e-commerce está dando lucro que esse lucro é todo seu. Pense que esse negócio precisa durar por muito tempo. Então, defina qual é o valor mensal que você pode retirar, que vai custear a sua vida, mas vai permitir que o seu negócio também prospere. Como que você vai fazer essa identificação? É através da gestão do seu fluxo de caixa. É entendendo quais são as entradas e quais são as saídas de dinheiro. Extremamente simples, mas não deixe para fazer no último dia do mês. Faça todo dia, vá listando. É muito mais fácil se você lista dia a dia aquilo que você está fazendo do que depender da sua memória depois que passou um mês. Faça a gestão financeira no seu dia a dia, seja ela grande ou pequena, seja a gestão de rotina ou seja a gestão para um investimento ou para a contenção de uma crise. Esse é um hábito que o empreendedor, seja ele de e-commerce, indústria, qual for o setor,
precisa estar internalizado, enraizado. É algo que tem que ser feito no dia a dia. Possivelmente, se você chega no escritório e é a primeira pessoa que o faz, acende todas as luzes. A gestão financeira é a mesma coisa, tem que ser feito todo dia. Inadimplência. O ponto mais importante aqui é você evitar ao máximo chegar nela. Então, quais são as estratégias que você tem de precificação que te permitem que os seus clientes queiram e estejam dispostos a pagar à vista, ou façam transferências, um débito recorrente, coisas do gênero. Crie caminhos e formas de pagamento para que você nem precise se preocupar. Mas situações acontecerão que te trarão um quadro de inadimplência. Inadimplência havendo, o que fazer com ela? Tenha os seus processos muito claros. Qual é a rotina de cobrança? Com base em que você irá cobrar? Qual é a multa? Qual é a taxa? Tenha tudo isso já bem desenhado e divulgado ao seu cliente, para que também, numa situação dessas, ele depois não venha dizer que não foi avisado, ou que você está cobrando de forma em desalinho ao que foi acordado. Controle de estoque, um pilar muito importante para o e-commerce. Falamos sobre a importância do inventário e medir de fato qual é o giro desse estoque, quais são os produtos que estão ficando ali muito tempo parados e o que fazer para que esses produtos sejam desovados, quais são as campanhas, o que você fará. Também falamos sobre custos e despesas, o que é custo ou despesa fixa, o que é custo e despesa variável, como fazer o controle, como fazer essa gestão. E chegamos na última etapa, na penúltima etapa, me desculpem, que é a conciliação bancária. E meu papel foi tentar desmistificar para vocês que conciliação não é um bicho de 7 cabeças, mas ela é uma rotina extremamente importante para o seu negócio. E uma vez que vocês tenham feito tudo isso, vocês vão ter em mãos os melhores e mais valiosos recursos para tomar a decisão para o seu negócio. E como eu falei, a tomada de decisão ela acontece no dia a dia. Ela não necessariamente vai estar associada somente a grandes movimentações. Pelo contrário, às vezes a tomada de decisão, ela diz respeito somente à sobrevivência do seu negócio. O que você vai fazer para que o seu negócio continue existindo amanhã? Mas você já pode estar numa situação um pouco mais madura e mais robusta, que a sua tomada de decisão envolve participar ou não de um marketplace, ampliar o seu centro de distribuição, melhorar os seus processos logísticos, entrar em praças que talvez antes você não vendia. Então, usem todos esses recursos financeiros que te foram apresentados hoje e tomem as suas decisões de maneira muito acertadas, porque vocês estarão tomando essas decisões com base em dados. Agora eu fico à disposição se vocês tiverem perguntas ou alguma dúvida, fiquem à vontade. Bom, boa tarde, Aldine, tudo bem? Tudo bom, Pedro? Bom, eu sou o Pedro, pessoal, estou acompanhando vocês aqui pelo chat, estou interagindo já com algumas pessoas. Caso vocês queiram enviar uma pergunta para a Aldine, basta vocês usarem a famosa hashtag que você vai conseguir aí mandar uma pergunta separadamente para nós. Aldine, se você quiser colocar a sua câmera, que eu acho que está aparecendo as suas telas aí. Ainda? Está compartilhando com a gente. Opa, agora o pessoal está te vendo, legal. O pessoal pediu aqui o seu contato, eu já joguei aqui no chat, mas se você quiser falar aí também o seu contato aí para todos. Perfeito. Eu agradeço que o Pedro tenha compartilhado, porque minha mãe ela foi um tanto quanto generosa e me deu um nome meio difícil, né? Então, passar pode ser que faça com que a gente tenha algum problema ali no entendimento. Mas, de toda forma, meu e-mail é aldine.lima@contaazul.com. E esse Aldine eu vou soletrar, porque, como eu disse, mamãe não ajudou. É ALDYNE. Então, aldine.lima@contaazul.com. Show de bola. Tá aí, pessoal. Quem quiser entrar em contato com ela depois, podem aí ficar à vontade, aí que ela vai estar à disposição para ajudar vocês aí também. Bom, Aldine, a gente tem aqui duas perguntas, né? Que uma foi da Thaís Neves. Olá,
que tipo de informações eu consigo obter em um fluxo de caixa? Acho que ela quis saber o que dá para extrair através da visão que o fluxo de caixa pode fornecer para o gestor aí do e-commerce ou do negócio. O que você tem a dizer para a gente? Legal, Thaís. Primeiro, muito obrigada pela sua participação. Vamos lá. O fluxo de caixa, ele vai consolidar... Você pode fazer o fluxo de caixa diário, mensal, tá? Eu vou falar um pouquinho do diário agora, que basicamente você vai listar tudo aquilo que você fez de pagamentos, isso são as suas saídas, e tudo aquilo que você teve de recebimento nesse dia. E a contraposição desses valores, de tudo aquilo que saiu versus aquilo que entrou, vai te dar o seu saldo. O meu negócio, ele está ficando mais no vermelho ou ele está mais no azul? O que você vai fazer com base nessa informação? Lembra do exemplo que eu dei de um negócio sazonal? Então, imagine que num período de baixa do mercado, você fique mais tempo no vermelho. Se você tem essa visibilidade, se você sabe, o que isso vai te permitir? Que você chegue antes de ficar no vermelho de fato, negocie com seu gerente, faça uma linha de crédito, contrate um capital de giro e ele vai ajustar o seu fluxo. Você pode falar assim, eu não preciso do empréstimo, eu só preciso entender que por volta da segunda quinzena de todo mês, eu faço um pagamento da minha folha e com isso eu fico praticamente no vermelho. Aí qual vai ser a sua próxima ação? O que pode ser avaliado? Poxa, será que eu não consigo nesse período negociar com os meus fornecedores? E aquelas despesas que eventualmente estavam acumulando com a folha, eu vou antecipar e eu vou equilibrando essas despesas, essas entradas e essas saídas. O fluxo, basicamente, ele vai te permitir antever e, no caso dela acontecer de fato, você vai entender que ações pode tomar. Pode ser questão sazonal, pode ser uma questão do seu próprio fluxo de caixa. Então, eu faço todos os meus pagamentos na primeira semana do mês, mas as minhas vendas estão concentradas na última. E aí você vai entendendo, negocia com o seu fornecedor, ajusta um pagamento daqui, faz uma campanha excepcional no seu e-commerce para bombar na segunda semana do mês e com isso você vai equilibrando. O fluxo de caixa serve para isso, tá? Para você entender em que momento as coisas estão descolando. Bom, acho que está respondido aí, Thaís. A próxima pergunta é do Leandro. Ele disse assim para a gente, poderia explicar melhor o que é picking? Perfeito! Leandro, novamente, obrigada pela sua participação. Eu vou até retomar a apresentação um pouquinho, vou compartilhar minha tela novamente, só um instantinho. E aí eu vou falar com mais calma, tá? Só um instantinho, pessoal. Quis inventar e agora a internet não está ajudando muito, mas vamos lá. Vocês estão vendo minha tela, né, Pedro? Ué, tá certinho aqui, já tá aparecendo já. Perfeito. O picking diz respeito ao envio. Então, tudo aquilo, a gente está falando dessa última etapa, né? Então, como você faz o seu envio, em que velocidade, como é o despacho, como depois da sua venda, essa etapa até chegar no cliente, no seu consumidor final, está contido dentro do picking. Envolve desde a separação desse produto no seu estoque, a correta identificação, até a assinatura de fato, o confirme de recebimento. Então, por que a gente fala da importância do picking? Porque imagine que deu tudo certo, o seu cliente te escolheu, ele fechou a compra, pagou à vista, está ansioso para receber. E aí ele recebe um produto avariado. E essa avaria, às vezes, pode acontecer porque o produto veio com defeito de fábrica. Show, acontece. Mas imagine que a avaria aconteceu enquanto ele estava no seu estoque, sob a sua gestão. O produto caiu, quebrou. Ou no transporte, você acabou não sinalizando que ele era um produto frágil, ou um produto perecível, e esse serviço de logística demorou demais. E aí ele recebeu fora da data. Ou ainda, pense naquela situação que alguém comprou alguma coisa no seu e-commerce,
Porque ia usar numa data muito específica. Vocês que cuidam de decoração, por exemplo, alguém comprou um arranjo porque ia usar no dia do casamento. E aí seu prazo dizia que na capital de São Paulo chega em 2 dias. Casamento da pessoa daqui a uma semana, tudo tranquilo, comprou na data, tá contando que vai receber. E acontece o que é de pior. Você não listou, não estava com a correta visibilidade do que tinha em estoque e deu ruptura. Você vendeu algo que não tinha. Ou que estava no seu estoque por algum motivo, teve um vazamento, foi estragado. Você vai fazer essa entrega fora do prazo. E aí tem coisas que tem clientes que podem receber o produto fora do prazo, é uma experiência ruim, que depois com um bom trabalho de comunicação, com um bom trabalho de atendimento, você consegue converter. Mas tem situações que aquele produto deixou de fazer sentido. Então, essa correta sinalização de quanto tempo você precisa para tirar o produto do seu estoque, remetê-lo até aquele lugar, ter a clareza de que a armazenagem desse produto também precisa acontecer da maneira correta. Se ele é um produto que degrada, ele está sendo mantido fora da luz, ele está sendo mantido na temperatura certa, sei lá, vou dar um exemplo, você vende vinho, ele está sendo mantido na horizontal num ambiente refrigerado com controle de umidade? Se não, muito provavelmente você está avariando a sua mercadoria. Espero ter respondido. Opa, legal, Algine. Bom, tem uma aqui também que é do Luiz Fernando, que ele está perguntando assim: boa tarde, pessoal. Tenho muita dúvida quanto à formação de preço. Podem comentar alguma coisa? Você tem algo aí que dá para a gente falar sobre formação de preço? Você Claro. acha que foge um pouco? Como que podemos seguir aí, Algine? Vamos dar umas dicas gerais daquilo que é importante ter em mente. Legal. E acho que também a própria Tray tem alguns webinars, alguns materiais muito dedicados a isso. Então, vale consultar com bastante cautela. O que é importante levar em consideração na hora de formar o seu preço? Primeira informação fundamental: qual é o custo com que você comprou aquela mercadoria? E aí, lembre-se de listar: eu vou pagar um imposto para compra, eu vou pagar um imposto para venda, quais são todos os custos que estão relacionados a essa operação? Existe um custo de logística, eu ofereço, por exemplo, frete grátis. Qual é o valor que eu pago de logística, de transporte, para poder oferecer? Lista tudo aquilo que está intrínseco à sua venda, no detalhe. Com isso, você vai ter seu primeiro norte. Abaixo disso é prejuízo na certa. Mas não significa que, se você colocou esse preço, se o seu preço está exatamente em linha com aquilo que você vai pagar, você está tendo lucro. Não está tendo lucro e não está deixando de ter prejuízo por um motivo muito claro. Lembra quando eu falei das despesas e custos fixos? Pois bem, as suas vendas, elas precisam minimamente reonerar a sua estrutura. Então, obviamente, você está vendendo um par de sapatos, você não vai colocar o custo do seu aluguel inteiro. Mas no final do dia, a sua estrutura precisa ser custeada pela sua movimentação. Então, entenda de fato quais são todas as despesas do seu negócio, qual é o volume que você pretende circular e faça a alocação desse valor. E aí, então eu tenho X de custos diretamente, que são variáveis, diretamente relacionados à minha venda. Eu tenho Y, que é relacionado à minha estrutura. É marketing, é folha, é despesas com mobiliário, locação. Pode ser o que fizer sentido para ti. Soma X com Y, vai te dar um resultado. Em cima disso, coloque a sua margem de lucro pretendida. Coloque o tal do markup. O quanto que você precisa multiplicar para de fato ter uma boa rentabilidade. E aí a minha sugestão é que você faça benchmarks. Exemplo: trabalha com alguma coisa que já existe em outros e-commerces? Dá uma olhada. Mas tem um site que vende pela metade do preço. Não entre nessa guerra de preços. Às vezes eles estão com esse produto parado há muito tempo e agora estão desovando. Olha na média, vê como se comporta. E aí veja se faz sentido para ti pegar o X mais Y e multiplicar por 2, por 3. Tem setores que pode chegar até por 5. Mas isso tem que fazer sentido para o mercado que você atua. Preço é uma coisa muito específica.
Mas entender basicamente os seus custos e entender um pouquinho de como seus concorrentes se posicionam vai te ajudar, em linhas gerais, a formar o seu preço. Beleza? Show de bola, acho que já dá um norte bom aí para você, viu, Luiz Fernando? Bom, aqui só tem mais uma que foi da Lívia, que ela está perguntando quais serviços a Conta Azul presta. Aí, Aldine, você pode falar aí resumidamente, deixar mais uma vez reforçar o seu contato e a gente, respondendo essa, a gente já pode encerrar a transmissão, beleza? Perfeito. Qual o nome da pessoa que fez essa pergunta? Lívia. Oi, Lívia, obrigada pela pergunta. A Conta Azul ela é uma plataforma de gestão para pequenas e médias empresas. Então, a nossa proposta é de fato simplificar essas rotinas. Eu tentei em nenhum momento fazer merchan, mas todas as rotinas que foram apresentadas hoje, agora nesse nosso webinar, você pode fazer de forma automatizada, de maneira bastante facilitada por dentro da Conta Azul. Então, a plataforma ela concentra diversos serviços como a etapa de gestão financeira, desde a gestão das suas contas até a etapa de conciliação, a geração do fluxo de caixa, mas ela também te permite fazer vendas, e aí não no sentido do e-commerce, mas de fazer o registro dessas vendas para que isso alimente o seu contas a receber. Você pode fazer boletos por dentro da plataforma. Você pode temos uma parceria, por exemplo, com a Stone, que te permite fazer a cobrança via cartão e ter tudo isso muito bem segregado no seu extrato, saber exatamente quanto que você pagou para adquirente. Você pode fazer toda a etapa de emissão fiscal. E no final, todas essas informações financeira, fiscal, de meios de pagamento, as suas vendas em si, elas convergem para a etapa que a gente chama de gestão de fato, que é analisar tudo o que aconteceu em forma de relatórios e dashboards. E uma característica da Conta Azul essas informações elas também convergem para que o contador que está vinculado, se ele for um contador parceiro da Conta Azul, ele também veja e tenha acesso a essas informações. Então, uma das coisas que a gente quer eliminar do mundo é, de fato, aquela história assim, o contador não recebeu o documento no dia tal. Através da Conta Azul, ele pode ter acesso em tempo real à sua situação e ele vai acompanhando desde a sua emissão fiscal, pode te aconselhar, ele está vendo o que está acontecendo na sua parte financeira e pode antever recomendações e soluções. Basicamente, essa é a Conta Azul. Novamente, o meu contato é aldine.lima@contaazul.com. Então, só soletrando Aldine, ALDYNE. Então, aldine.lima@contaazul.com. E eu fico completamente à disposição de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, não hesitem em me chamar. Vai ser um prazer falar com vocês. Pedro, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Foi muito bacana conversar com vocês nessa tarde. Muito obrigado, Aldine. A gente que agradece aí pelo seu conteúdo e até as próximas oportunidades aí a gente volta a falar desses assuntos do setor financeiro para o pessoal aí, beleza? Perfeito. Muito sucesso a todos que nos ouviram, que os seus e-commerces prosperem demais. Show de bola. Tchau, tchau, pessoal. Falou.